Um programador não consegue criar um programa sem construir algoritmos. Olá, seja bem-vindo ao Programador. Eu sou o Fernando João Batista e neste canal cada vídeo é uma aula e cada aula é um passo rumo ao seu aprendizado em programação. O que é um algoritmo e como podemos construir um? Este é o assunto desta aula. Vamos embora. Conforme já dissemos na aula passada, um algoritmo é um conjunto de passos finitos que, quando executados, resolvem um determinado problema. Ou seja, algoritmo não é nada mais de tudo aquilo que nós devemos fazer para que um determinado objetivo seja concretizado. Imagina, por exemplo, aqui eu estou aqui a dar aula para vocês. Ao falar tudo o que eu estiver a falar aqui, o meu objetivo é que efetivamente você perceba o que é um algoritmo e como você pode construir um algoritmo. Então, eu tenho que seguir aqui passo a passo na minha fala para que você consiga realmente perceber esse elemento que é o meu objetivo, ok? Algoritmo é um conjunto de passos lógicos e finitos, ok? E que quando são seguidos resolvem um determinado problema. Este é o conceito de algoritmo. Porém, é necessário nós lembrarmos aqui de alguma coisa muito importante que nós falamos na vez passada. Quando nós estamos a construir algoritmos, é necessário que estes algoritmos estejam atrelados com a lógica. Porque nós percebemos ontem que a lógica é que dá sentido às coisas. Se os passos que nós estamos a construir não seguem uma sequência lógica, é óbvio que nós não vamos resolver nada. Então, eu faço uma analogia aqui sobre algoritmo e lógica. Imaginem o algoritmo sendo o corpo e a lógica é o que faz funcionar o corpo, ok? Então, um algoritmo sem ter a lógica é como se fosse um corpo que não tem vida, ok? Então, no processo de construção de algoritmo, nós devemos sempre ter ali a lógica bem atrelada. Esses são os dois elementos que você tem que prestar atenção. Ao construir algoritmos, esses passos que você define devem ter uma determinada lógica. Dito isso, vamos agora aqui falar sobre as formas de representação de algoritmos. Nós temos aqui três formas convencionadas, que são elas: a descrição narrativa, o fluxograma convencional e o pseudocódigo. São as três formas que nós vamos adotar aqui para construirmos os nossos algoritmos. Descrição narrativa, meus amigos, é uma forma de representar algoritmo utilizando a nossa linguagem natural, utilizando a linguagem do dia a dia. Se você fala português, poderá representar o algoritmo em português. Se você fala inglês, poderá representar o algoritmo em inglês. Se você fala Kikongo, poderá representar o algoritmo em Kikongo. Ou seja, aqui você usa a tua linguagem do dia a dia para escrever os passos de um determinado algoritmo. Muito bem. E temos a outra forma de representação de algoritmo, que é chamada então de fluxograma convencional. A representação de algoritmo em fluxograma convencional consiste em utilizarmos figuras geométricas para representar os passos de um determinado algoritmo. E nós veremos aqui as figuras que nós vamos utilizar para representar um algoritmo, onde cada figura tem um objetivo, tem um significado próprio, ok? E o terceiro elemento é o pseudocódigo, que na verdade nós vamos utilizar aqui uma linguagem estruturada para representarmos algoritmo. São essas três formas que existem para nós construirmos algoritmo, para nós representarmos algoritmo, e nós aqui neste curso do Apoio ao Programador teremos o privilégio de aprender estas três formas de construção de algoritmo. No processo de construção de algoritmo, meus amigos, é necessário que a gente responda a três perguntas importantes. E essas três perguntas são: primeira pergunta é: qual é o problema? Devemos sempre nos perguntar qual é o problema. Ao fazermos essa pergunta, nós vamos identificar o problema que nós pretendemos resolver. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: qual é a solução? Uma vez que a gente sabe qual é o problema que nós pretendemos resolver, temos que saber qual é a solução que é necessária. Ao fazer essa pergunta, qual é a solução, nós vamos identificar a solução pretendida, ok? E por fim, nós devemos sempre nos perguntar quais são os passos. Quais são os passos, ou seja, quais são os passos que vão nos levar na solução do problema que nós
Temos, ok? Então, essas três perguntas são muito importantes no processo de criação de algoritmo. Lembrando, são três perguntas. Qual é o problema, qual é a solução e quais são os passos. Esses elementos são muito importantes quando começarmos aqui a construir algoritmos, ok? Muito bem. Percebido isso, vamos aqui também agora falar sobre algumas regras. Existem regras para construirmos algoritmos. E aqui eu vou me focar em descrição narrativa. Numa primeira fase, nós vamos focar em algoritmos feitos em descrição narrativa. E para construirmos algoritmos em descrição narrativa, nós temos aqui algumas regras que nós devemos levar em consideração. Exemplo, temos aqui, cada passo deve ser numerado. Essa é uma das regras. Cada passo deve ser numerado. Quando começarmos a construir os nossos algoritmos em descrição narrativa, nós vamos numerar os passos. Ou seja, passo 1, fazer isso. Passo 2, fazer aquilo. Passo 3, fazer aquilo. Assim sucessivamente. A outra regra diz o seguinte: cada passo deve começar com um verbo no infinitivo. Ou seja, nós devemos começar com um verbo no infinitivo, exceto testes e laços. Testes e laços nós falaremos mais à frente, mas o que devemos colocar na tua mente agora é que cada passo deve começar com um verbo no infinitivo. Por exemplo, mostrar, informar, inserir, ok? Então devemos começar ali com os verbos no infinitivo. Terceira regra diz o seguinte: cada passo deve conter uma ideia, ou seja, cada passo deve conter uma ideia. Também é uma regra que nós devemos ali apontar. E o quarto diz que se um passo possuir mais de uma ideia, nós devemos usar ali a conjunção e a disjunção, ou seja, devemos usar a conjunção e a disjunção ou, ok? Então, quando nós tivermos ali um passo que tem mais de uma ideia, vamos usar o e o ou para juntarmos, então, estas ideias, ok? Dito isso, meus amigos, vamos agora falar sobre a estrutura de um algoritmo em descrição narrativa. Qual é a estrutura que nós vamos utilizar aqui para construirmos um algoritmo em descrição narrativa? E aqui nós temos, aqui vamos começar sempre com a palavra algoritmo e depois nós vamos colocar aqui passo 1, vamos colocar a descrição do passo 1, passo 2, vamos colocar a descrição do passo 2, passo N, vamos colocar a descrição do passo N e até chegarmos ao nosso fim. Ou seja, aqui nós temos um esqueleto de como é que nós passaremos a construir aqui os nossos algoritmos. Sabendo isso, nós podemos agora passar para um caso prático. Vamos fazer aqui um exercício no sentido de colocarmos em prática tudo isso que eu estou aqui a apresentar para vocês agora. Lembrando que nessa primeira fase nós vamos nos focar em quê? Em descrição narrativa, que é resolver algoritmos utilizando a nossa língua do dia a dia. E no nosso caso aqui nós vamos usar o português. Temos aqui o primeiro exercício que diz o seguinte: faça um algoritmo que some dois números. Ou seja, estão a nos pedir para fazermos um algoritmo que some dois números. O algoritmo já falamos que é o passo a passo que nós devemos seguir para resolver um determinado problema. E aqui a pergunta é: qual é o problema? Nós temos aqui que o nosso problema é somar dois números, não é verdade? Qual é a solução? Nós vamos saber aqui qual é a solução pretendida e quais são os passos que vão nos levar então a resolver esse problema, ok? Vamos a isso. E eu preparei aqui algo para vocês. Verifiquem que na primeira solução que nós temos aqui, temos ali algoritmo entre aspas, colocamos ali entre vírgulas altas, nós colocamos ali soma de dois números, que é o nome do nosso algoritmo, e temos ali o nosso primeiro passo. Olha ali. Passo 1, temos aqui receber o primeiro número, ou seja, nosso primeiro passo vai ser receber o primeiro número. Depois, passo 2, receber o segundo número. Passo 3, somar os dois números. E o passo 4, mostrar o resultado da soma e nós temos ali um fim. Verifica que nós colocamos aqui, nós criamos aqui como se fosse uma receita daquilo que deve ser feito para que a gente consiga fazer a soma de dois números. E é exatamente isso que é um algoritmo. Isso que você está vendo aqui é um algoritmo. É o passo a passo que deve ser seguido para resolvermos um determinado problema. Se nós receber o primeiro número, receber o segundo número, somar os dois números e
nós mostrarmos o resultado, nós temos essa solução resolvida, ok? Esta é uma das formas de nós resolvermos. Eu preparei para vocês uma outra forma de resolução e no final vou sugerir para vocês qual é que eu acho mais conveniente que vocês adotem como uma forma de vocês começarem a resolver já a partir daqui mesmo em descrição narrativa, ok? Vamos a isso, meus amigos. Muito bem, a segunda forma de resolver o mesmo problema é o seguinte. Verifica que temos ali algoritmo soma de dois números. Passo 1, receber o valor de x. Verifica que eu aqui coloco x, receber o valor de x. Eu estou a remeter aqui em algo que diz o seguinte. Receber o valor de x quer dizer que o x é um local onde eu consigo colocar valores, não é verdade? Então x é como se fosse uma incógnita, é como se fosse uma variável, aquilo que nós vimos em matemática. Então, receber o valor de x quer dizer que o valor de x pode mudar, ok? Muito bem. Segundo passo, receber o valor de y. Tenho ali um elemento que recebe o valor de x e tem um outro elemento que recebe o valor de y. E depois nós temos ali o terceiro passo que diz o seguinte, então, atribuir em z a soma de x e y. Em outras palavras, estou a dizer que z é igual a x mais y, ok? E depois temos ali então mostrar o valor de z. Se nós guardarmos a soma de x e y em z, no final nós falarmos aqui mostrar o valor de z, quer dizer que nós também resolvemos o mesmo problema. E esta segunda forma é essa forma que eu vou sugerir que vocês comecem a utilizar. Por quê? Porque eu aqui estou a vos preparar num conceito que nós falaremos mais à frente, que é a noção de variáveis, ok? Aqui você já entende que quando eu falo para ti receber o valor de x, entendes que x é um local onde eu guardo um determinado valor. Quando digo para vocês receber o valor de y, quer dizer que y é um lugar onde você guarda um valor. Quando eu digo, por exemplo, atribuir em z a soma de x e y, estou a dizer que z é um lugar onde eu guardei um determinado valor, que nesse caso a soma de dois números, e mostrar o valor de z. Quando eu coloco z, quer dizer que o z vai buscar o valor que foi guardado nele e ele apresenta para o utilizador, ok? Então, este é o nosso primeiro algoritmo aqui, feito em descrição narrativa. Feito isso, meus amigos, vamos agora fazer um teste de mesa. Vamos verificar se estes algoritmos que nós temos aqui estão realmente certos. Vou colocar aqui teste de mesa, ok? Nosso objetivo aqui é verificar se efetivamente o que nós fizemos ali vai estar certo ou não, ok? Vamos aqui então. Para fazermos aqui o nosso teste de mesa, nós vamos criar aqui uma tabela, ok? Vamos lá, eu vou aqui criar uma tabela simples. Vou criar uma tabela, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4 colunas e eu vou criar isso assim. Vamos lá. Então, eu criei aqui uma tabela e o que é que nós vamos fazer? Todas as entradas que nós tivemos no nosso algoritmo, verifique que nós recebíamos o primeiro número, o segundo número, depois fazíamos uma soma, depois tínhamos uma saída, não é verdade? Então, eu aqui na primeira coluna, eu vou colocar o primeiro número, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro número. Aqui o primeiro número eu vou colocar simplesmente N1, ok? N1, número 1. E temos aqui o N2, que vai ser o nosso segundo número. Depois, atenção, eu estou a colocar N1, você pode colocar aqui primeiro número, aqui pode colocar segundo número. Eu só estou a abreviar, ok? Muito bem. Temos aqui N1, N2 e depois nós temos aqui uma determinada soma, ok? Então, posso colocar aqui soma. E no final, nós vamos ter aqui um determinado resultado. Eu organizei aqui a minha estrutura para mim começar aqui o meu teste de mesa. Agora, vamos simular a execução deste algoritmo, ok? Como é que nós vamos fazer isso? Lembrem aqui que nós fizemos aqui, aqui nós colocamos, primeiro passo, receber o valor de x, não é verdade? Então, olha, aqui tem x e y, então vamos usar x e y que é para ser mais prático, ok? Vamos colocar aqui x, vamos lá, vamos colocar aqui x para falarmos a mesma linguagem, x, aqui tem y e aqui tem z, ok? Vamos colocar aqui que é para nós seguirmos aqui o que a gente já tem aqui no nosso exercício, ok? Vamos lá, x, y e z. Muito bem, receber o valor de x, vamos aqui receber o valor de x, vamos supor que nós recebemos, por exemplo, o valor 12, ok? Vamos continuar com a execução. Temos aqui receber o valor de z. Então, nós vamos colocar aqui, nosso z, por exemplo, receber um valor...
receber o valor de y. Então vamos colocar aqui o nosso y, por exemplo, receber 10. E depois nós temos aqui no próximo passo, que é o terceiro passo, diz o seguinte: atribuir em z a soma de x e y, ou seja, z é igual a x mais y. Como nós temos aqui o nosso z é igual a x, x é quanto? 12, o y é quanto? 10, então nós vamos ter aqui 12 mais 10 é igual a 22. Então quer dizer que o nosso z armazena aqui o 22. E depois temos aqui o último passo que diz mostrar o valor de z. E nós sabemos aqui o que está armazenado aqui em z é o número 22. Então como resultado vai sair 22. Quer dizer que o nosso algoritmo fez sim a execução correta daquilo que efetivamente a gente queria. Temos ali 12 mais 10 é igual a 22 e vai sair ali no utilizador 22, ok? Muito bem, vamos executar mais uma vez. Isso é um teste de mesa, ok? É você executar o teu algoritmo no papel. Vamos então, vamos supor agora aqui, receber o valor de y. Receber agora aqui menos 2, receber o valor de y. Temos aqui menos 5 e para o z, que nesse caso atribuir em z a soma de x e y, vamos ter aqui menos 2 mais menos 5, nós vamos ter aqui menos 7. E como resultado vai sair então, estava aqui, menos 7. Então, mais uma vez aqui, nós efetuamos o teste do nosso algoritmo, ok? Espero que vocês tenham percebido essa técnica, teste de mesa. Nós vamos utilizar muito aqui para nós verificarmos se efetivamente os nossos algoritmos estão corretos, ok? Se você gostou da aula de hoje, é só você seguir o nosso canal, entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque assim você poderá ser notificado sempre que tivermos uma aula nova. A partir da próxima aula, nós vamos fazer aqui muitos exercícios e eu gostaria tanto que você participasse em todas as aulas, porque o meu objetivo aqui é único, é descomplicar o ensino da programação e o mais importante ainda, trazer a programação aqui de uma linguagem terra a terra, porque este é um curso feito de angolano para angolano.